Bom, boa tarde a todos. Com uma honrosa missão de acabar o TED, ou acabar com o TED, não sei qual foi a perspectiva deles. Foi a seguir a este, não há ninguém se atreve. Eu acabei por achar que era de facto honrosa esta posição e queria aproveitar para, enfim, dando um bocadinho também uma homenagem a todos aqueles que aqui hoje falaram, fazer algumas referências do que fui apanhando hoje, que foi extremamente interessante e com quem aprendi muito. Muito obrigado para eles em primeiro lugar e parabéns à organização a seguir. Muito obrigado. Bom, a linha que nos une, a linha que nos separa. A linha que nos une, eu partilhava convosco uma linha de raciocínio que nos une, especialmente a nós portugueses, mas não só, sobre aquela que é a realidade que vivemos hoje em dia. Eu diria que é uma realidade de desafios. Eu costumo dizer que ou há coisas boas ou há desafios. E, portanto, eu acho que claramente todos nós hoje em dia, direta ou indiretamente, enfrentamos desafios. E a linha de raciocínio que nos une normalmente é entender que tudo isto está virado do avesso e que as coisas estão más por causa da crise. Eu acho que é exatamente ao contrário. É que nós estamos em crise porque isto está tudo virado do avesso. E é este o desafio que partilho convosco. É um desafio de consciência para cada um de nós. Porque essa linha que nos une é também depois a linha que nos separa, efetivamente. Que nos separa da vida e que nos separa uns dos outros. Esta é que é a linha de raciocínio que é perigosa para tudo. E há três ideias estruturantes que caracterizam esta linha, agora sim, particularmente em Portugal. Primeiro, nós temos perfeitamente interiorizado, porque sabemos que é assim, Portugal é o único país que está em crise há 30 anos. Único. Quando a crise agora, a chamada crise começou, quando os franceses ficaram aflitos, quando os franceses entraram em pânico, os alemães com aquela rigidez deles, etc., quando alguém ficou aflito, nós dissemos, pois é, estamos em crise. Mas há 30 anos que nos dizem a mesma coisa. Todos os políticos, governo, oposição, presidente, é igual, estamos em crise. O grave disto é a ideia de conceito. É que nós não temos estado em crise. Portugal evoluiu e evoluiu muito. Eu não vou discutir se o fez sustentadamente. Infelizmente estará provado que não. Em todas as frentes. Não vou discutir se não há muita coisa para melhorar. Felizmente há, que é para nós termos coisas para fazer. Mas a perspectiva não é essa. É que nós entendemos que o conceito de crise significa a vida boa que temos tido. E isto conceptualmente é um erro. E é um erro, sobretudo, se associarmos as outras duas ideias. A segunda é, olha, e não há nada para tu fazeres. Porquê que não há nada para fazer? Porque aquilo que é preciso, a expressão que agora se usa outra vez, até eu diria de mau gosto, mas é injetar não sei quantos milhões que ninguém tem, como é óbvio. Eu não tenho. E, portanto, a solução do problema é este. Isto resume-se basicamente neste tipo de história. Quando o Lehman Brothers faliu, ele era dono de um banco no norte da Alemanha que detinha uma sociedade financeira na Baviera, por sua vez compraram uma corretora em Turim, que tinha uma sociedade francesa que adquiriu a maioria no capital de uma sociedade madrilena, comprou uma fábrica de têxteis em Vila do Conde e o meu cunhado foi despedido a semana passada. Epá! E é injusto, porque ele fazia-me também os casacos. Qual é a solução para o emprego do meu cunhado? Comprar o Lehman Brothers. Eu não tenho. Ninguém tem. Então como é que isto se resolve? Está quieto, não te mexas. Portanto, não há nada a fazer. Terceiro problema grave é que, de facto, se nós entendemos que estávamos em crise e efetivamente evoluímos e bem, então isso significa, de alguma forma, que alguém fez. E então aparece o dito hífen, que é a linha, é pequenina, mas é fundamental porque é ela que nos separa. Une-nos no raciocínio, mas separa-nos, que é resolve-se, trata-se, arranja-se. E este é que é o problema. Aquele é que é o problema. Por isso é que o título também tem tira-se. É porque depois o problema é essa linha pequenina que se torna traumática para tudo o resto. Porque ainda há bocado ao almoço, estava a falar com um colega, com o Manel, e ele estava a dizer assim, olha, isto paga-se. Alguém paga, não é? E, portanto, quando nós vivemos aqui, vivemos distantes de poder fazer qualquer coisa por isto. Este é que é o problema. E, portanto, o que está em causa é saber quem é que faz alguma coisa. Para resolver este problema, esta dita crise que falamos. Um autor, professor da Universidade de Los Angeles, chamado Jared Diamond, tem um livro que se chama Colapso. É um livro sobre a emergência e a queda de sociedades humanas. E ele fala de uma forma fantástica e explica, no fim, a frase é dele, conclui dizendo assim, os principais riscos que estamos a correr são riscos que resultam das nossas próprias atividades e que, por consequência, nos cabe a nós resolver. Esta expressão é dele. Agora, a pergunta é, o que é o nós? O Pedro Mexia, cronista português, tem uma crónica giríssima no seu livro, A Primeira Pessoa, tem uma crónica que diz assim, nós os gordos.
Ele diz, se eu disser nós, os gordos, está bem, estou a ser honesto, estou lá metido e tal, mas depois qual de nós é que vai fazer alguma coisa? Ele diz, se eu tiver que dizer eu, o gordo, pá, isso é que é o tema, não é? Porque aí tem que ser eu. Já não há mais ninguém para responsabilizar. Quem é que é responsável por alguma coisa? Que este sim, agora fazendo um pequenino parênteses que dava para outra conversa, eu acho que é o problema estruturante em Portugal, é o problema de responsabilidade. É um problema de responsabilidade. E em Portugal aparece aquilo que os miúdos adoram usar, e eu adoro miúdos também, mas que usam a granel, que é aquele conceito do partiu-se, estragou-se, perdeu-se, gastou-se, isso então aqui é a granel. Mas quem? Quer dizer, quem é que gastou, quem é que partiu, quem é que decidiu? Não é preciso matar o homem a seguir, a gente erra, já se falou aqui, depois corrigimos, mas quem foi? Não sabemos. E lembra-me aquela criancinha pequenina que chega à sala de aula, pequenino de calçõezinhos, com os sapatinhos de carneira, e que, com os caracóizinhos, uma mochila gigantesca, entra na sala de aula e diz assim à professora, bom dia, setora, tudo bem? Pois, olha, eu não é para alarmar, mas é só que o meu pai lá em casa já avisou que se as minhas notas não subirem, alguém vai levar no focinho. Reparem, o problema é que esta criança não lhe passa pela cabeça que era ele. Alguém. E ele cordialmente estava a partilhar com a professora que alguém vai levar no focinho. Querido, eu diria, não é? Agora, ele não é? Bem, tudo isto aqui estaria bem se nós estivéssemos no Sobral da Adiça, uma localidade junto a Moura e Vila Verde de Ficalho. E aí estávamos bem. Porquê? Porque essa sabedoria alentejana, que eu invejo desalmadamente e que gosto e adoro, mas essa sabedoria do Alentejo, nós não a temos. Porque se nós chegássemos ao pé do Alentejano e disséssemos assim, amigo, estamos em crise, ele virava a espiga de um lado para o outro e dizia, está bem. E a gente dizia, olha, e não é para fazeres nada. Ora, ainda bem. E depois dissesse, e vem alguém e trata-se. Ele diz, eu não dizia, com certeza. Aí estávamos bem. Só que o problema é que isto dá cabo de nós. E dá cabo de nós porquê? Porque nós vivemos, passamos a vida a queixar-nos. Esse é que é o problema. O Nuno Teixeira há bocado dizia bem, no complaining. Eu prefiro não nos queixarmos. Mas não complaining. A malta queixa-se desalmadamente. O Mark Twain, escritor do saudoso Tom Sawyer, tinha uma frase que dizia assim, epá, não reclamem nada do mundo. Ele não vos deve nada, chegou cá primeiro. Não é para reclamar. Mas nós adoramos esta reclamação permanente e vivemos neste chafurdanço. Aliás, tem uma outra coisa grave. Nós, portugueses, aliás, um parênteses pequenino, eu adoro Portugal. Sou viciado em Portugal. Sou daquelas pessoas que ficam arrepiado quando passa o anúncio do azeite de galo. Ou seja, aquela ideia da torre da igreja e o bacalhau a molhar. Epá, adoro. Epá, adoro. Aliás, aquele talinho de tugas que a Marta Rosales hoje de manhã mostrou, que eu adorei, que era aquele grupinho do futebol, não é? Comer o corate com o pelo que sai para fora do pão e pá. As sardinhas, o chefe, me desculpe, Vera, mas que de facto as sardinhas têm que ter óleo a pingar no pão, quer dizer, não é aquele molhinho branco, não, é o tuga mesmo, tuga. E eu sou super tuga, adoro o tuga. E portanto, mas digo isto porque nós temos esta característica, além do queixume, todo o tuga tem mais duas características que gosta de adornar por cima disto. Talvez seja até design, não sei, depois do que falámos hoje de manhã. Mas tem um design que põe em cima, que é assim, todo o tuga diz... E eu já sabia, porque todo o tuga já sabia. E mais grave, até dizem quase assim de lado, diz, e eu avisei. Mas não me ligou nenhuma. Portanto, todos sabíamos, todos nos queixamos e todos avisámos. Só que ninguém nos ouve. Gandagalo. Ora bem, e o problema é que não é só o queixume. Eu gostei de uma frase que eu tenho usado muito na vida, uma frase simples, mas que me ajuda muito em coisas pequeninas. Que é, eu prefiro que fique bem do que ter razão. E se pensarem nisto... vale imensa pena. Pode dizer que eu prefiro que fique bem do que ter razão. E a lógica é esta. É as coisas ficarem bem, não é a necessidade de ter razão. Esta malta prefere ter razão. É pior. Agora, não é só o queixume. É que nós vivemos tristes. Isso é que custa. A gente cumprimenta as pessoas na rua, um amigo, não precisa ser um estranho. E toda a gente a conversa, vamos indo. Vai-se andando. Então se disser duas vezes é fatal. Se disser assim, vai-se andando. Mal, péssimo. Está mesmo mal. E aquela que só em Portugal é que pode existir, quer dizer assim, antes assim pior. Um gajo entra num emprego no menos 3 na garagem e quando chega ao terceiro andar está de rastos. Eu vou arrasado já. E portanto, mas reparem, não é só para as coisas boas. Nós também andamos tristes e desanimados para as coisas boas, que é isso é que me faz confusão. Quantos é que já ouviram um amigo ou um colega num emprego ou noutro sítio dizer esta frase? Pá, logo à noite ainda tenho um aniversário. Porreiro não, quer dizer, o gajo vai celebrar a vida de um amigo. Foi convidado. Não, está chateado.
E isto resolve-se de uma maneira simples. O Manuel Frujás foi exemplar nesta maneira, até é muito característico da energia dele, mas ele disse, a gente faz o que quer. As pessoas são ricas porque não querem. Se calhar não querem, mas não tem mal não querer. Mas é fazer o que quer. O problema é que a gente não sabe o que é que quer e normalmente corremos atrás das coisas erradas. Nós andamos mais preocupados em evitar problemas do que em encontrar soluções. Isto parece que é a mesma coisa, mas não é. Só em português é que alguém diz, então como é que andas? Anda a correr atrás do prejuízo. Atrás do prejuízo? É para correr atrás do lucro, não. Mas não, a gente anda a correr atrás do prejuízo. O Andrew Matthews é um autor americano, tem um livro fantástico que é muito a essência do que vos passo aqui hoje, que é Siga o Seu Coração. E ele às tantas tem uma frase que diz, o nosso objetivo na vida não é não ter problemas, é viver entusiasmado. E o entusiasmo é o que faz a diferença. Hoje em dia já não é ter a internet mais rápida, todos temos. Acesso à informação que há bocado se falava aqui, todos temos. É o entusiasmo que é o fator de diferença. É a tal força interior que nos falava o Alberto há pouco. Ou do interior, também como ele disse. Isso é que faz a diferença. E o entusiasmo é uma expressão que vem do grego, vem de enteus. E que significa em Deus. Agora aqui podemos lhe chamar o que quiserem. Universalidade, energia, Deus, força interior... Tudo isso é o que nos faz mexer. É isso que faz a diferença. Só que quando nós chegamos aqui, as pessoas encolhem-se. Porque já não estamos habituados a fazer este tipo de perguntas. O Jorge Antunes hoje de manhã falava a irreverência da pergunta. É isso mesmo. Perguntem. Há um livro escrito por um autor americano psiquiatra em 1973 que se chama The Road Less Traveled, o caminho menos percorrido. Porque é o caminho que nós não percorremos. De facto, as pessoas não fazem este caminho. Não querem fazer, fogem dele. E este é que é o desafio que nós, de facto, precisamos de fazer. Porquê? Porque nós não nos conhecemos a nós próprios. O Edson falou, fantástico, há pouco, a maneira simples como ele colocou isto é parar para pensar, parem para rever a vossa história, não parem para pensar um bocadinho. E nós não nos conhecemos. Porquê é que eu digo que nós não nos conhecemos? O Eckhart Tolle, um autor alemão, tem um livro que eu considero bíblico, não me interpretem como nenhuma heresia, mas eu considero bíblico, que se chama O Mundo Novo. Ele fala de uma forma exímia sobre aquilo que é o nosso ego, aquilo que é o nosso corpo de dor, aquelas que são as nossas dificuldades, de facto. E nós vivemos nesta ilusão. Só que estamos tão agarrados a ela que a gente não larga nem por nada. Lembra-me aquele indivíduo que se cruza com outro na rua e que lhe diz: Olá, és Drubal, estás diferente, grande cena, pá. Tu eras alto, estás baixo, eras gordo, estás magro, eras careca, tens cabelo, tu até usas óculos, pá. Eu quero dizer, desculpe, mas eu não me chamas Drubal. E que cena, meu, até mudaste de nome. Porque para ele o gajo era o Drubal. E ele não largava. E porquê é que nós normalmente não largamos? Porque temos medo. Porque nós queremos controlar tudo. Eu ponho outra vez a frase do Edson, que achei fantástica, que inclusive é pelo título do livro, que de facto, a vida não é uma reta. Mas nós queremos que seja com tudo certinho, tudo calculado, tudo arranjado. A gente já sabe. O Eduardo Barroso, distintíssimo médico, mas sobretudo ilustríssimo sportinguista, tem uma frase muito gira que diz assim, ele tem uma frase fantástica que diz assim, ele diz, a saúde é um estado transitório que não augura nada de bom. E é verdade. A única coisa que eu vos posso garantir a todos é que todos vamos ter coisas más. Todos. Sem exceção. Muitas. Vamos ter coisas más. Agora, o problema não é as coisas más. O problema é como nós lidamos com ela. Uma frase que eu gosto de citar que diz assim, isto sobretudo para as senhoras, o chocolate não engorda. Eu é que engordo. É evidente. O problema não é aquilo que acontece. É como é que isso tem impacto em mim. Como é que eu vou reagir a isto? E normalmente a nossa filosofia é do aguenta que é serviço. Mas isto não é para aguentar. O truque é saber digerir essas coisas. Imaginem que nos estão sempre a cair caixas de pianos do nosso colega que está no terceiro andar. Apanha aí! Pumba! Mas agarrem na caixa e o truque é pô-lo ao lado. Eu posso estar a tarde toda a apanhá-las. Agora, se eu for encostando uma em cima da outra, isso é que é a dificuldade. Por isso é que é preciso fazer este desafio de ir à procura de algo mais. Nós temos medo, a tal linha reta que o Edson falava, dizia que a gente não larga. Nós temos medo, de facto, de sair daí. Porque estamos muito agarrados àquilo que temos. Eu não estou a dizer um ter meramente material. Eu estou a dizer aquilo que temos, no sentido que nós damos por garantido, e o António agora deu um exemplo fantástico sobre isto, a maneira como nos trouxe à Terra. Nós temos por garantido que temos saúde, que temos amigos, que temos família, que temos sardinhas, que temos sol, que temos vida. Nós damos isto por garantido, nós não temos nada. Aliás, isto não é o ter. Nós não somos teres humanos, somos seres humanos. E essa é que é a diferença da pergunta que nós não fazemos, que era à procura do que é que eu sou. Nós deixámos de fazer este tipo de perguntas. E é por isso que estamos encalhados neste registro, que a gente não consegue sair daqui.
Porque se eu souber aquilo que sou, aconteça o que acontecer, o chocolate não me vai engordar. E muita gente passa coisas más. Eu costumo dizer uma frase que a vida traz-nos sempre aquilo que nós precisamos. Não é necessariamente aquilo que nós queremos. Mas receber isso como um ensinamento e como algo que nós temos para evoluir, é isso que nos vai fazer a diferença. Mas só que nós não temos tempo, porque eu tenho pressa. Toda a gente tem pressa. Toda a gente quer fazer tudo a correr. As pessoas já não param. Há uma frase que eu vi no início de um filme muito gira que diz assim: "We are always running, we are always rushing. That's why they call it the human race." E eu não sei se alguém tem pressa em chegar ao fim primeiro. Eu não! Quer dizer... Mas a malta tem tanta pressa que não para para passar, não para para pensar. A malta não encosta para ir à boxe. Parece um carro em que toda a gente diz: "Epá, tens que encostar, os pneus estão a estourar." Não, deixa. Eu depois no fim vou à boxe. Epá. Outro dia um amigo meu dizia-me assim: "Não, epá, eu agora tenho a começar a deixar de fumar, fazer desporto, vou começar a trabalhar, agarrar a minha vida, tomar conta da miúda, não sei o quê, depois então vou ao psicólogo." Epá, depois deixa lá, não é? Obrigado, não é? Tens é que ir agora para te organizar. E isso é que vai fazer a diferença. Mas de facto a malta não tem tempo para parar. Não tem tempo. Vivemos demasiado depressa. E porquê? Porque este depois é que seria o nosso desafio. E volto a onde estava a começar a princípio, que é o desafio de consciência. É ir à procura das coisas importantes. Falou-se aqui em design essencial. Foi o que nos falou o Pedro Cortesão Monteiro de manhã. Falou-se em marketing de substância. Falou-se na importância da água, da forma simples como fez o favor de partilhar connosco o conceito da água. E agora, finalmente, nesta reta final brilhante, sobre a vida. Essas é que são as coisas simples, as mais importantes, não é o supérfluo. E nós não paramos para pensar nestas coisas. Não, tenho pressa, tenho que ir. Tenho um jantar, tenho que ir fazer, tenho que ir assim. Parem para pensar, não é obrigatório, ninguém vos vai fazer mal por isso. E a vida não é, de facto, uma linha reta, como dizia o Edson. E, portanto, quando nós não fazemos isto, nós vamos, obviamente, chocar contra algum sítio. Esse é que é o problema que nós estamos a viver hoje em dia. E é um desafio de consciência, como eu disse no princípio. Porquê é que eu digo de consciência? Um livro do António Damasio, professor conhecido internacional português, que tem uma frase fantástica que ele define consciência, o seu último livro publicado chama-se exatamente Consciência. Ele define consciência como a capacidade fantástica de ter uma mente equipada com um dono. Porque, de facto, alguém tem que pôr mão nisto. Nós vimos há bocado uma fotografia do cérebro ali, a gente anda sempre à procura de umas imagens ali, não é? E, de facto, isto é uma ferramenta fantástica, mas alguém tem que saber usá-la, senão isto é um perigo descomunal. E esta é que é a grande dúvida, é esse desafio de consciência, irmos ao âmago de nós próprios, essa nossa interioridade. Eles no projeto Alba hoje, um projeto que adorei, fantástico, não sei se estão aí, mas parabéns mais uma vez. O projeto fantástico, ele falou, eu não apanhei o nome dele, tenho pena, como é que ele se chama? Bruno. O Bruno. Se é assim, Bruno, já sabia quem era. O Bruno, ele disse de uma maneira giríssima, a maneira como ele, de uma forma simples, descontraída, como ele disse, fui para a engenharia, depois fui para a física, depois fui para a história e agora sou cantor lírico. Há bocado eu dizia-lhe a brincar com ele, a dizer, não és lírico querer ser cantor, és mesmo um cantor lírico. Porque, de facto, tenham essa abertura de ir à procura daquilo que nos realiza. Eu, por exemplo, que sou advogado, trabalho numa área corporate de uma empresa cotada na bolsa, etc. E gosto do que faço e trabalho muito. Mas arranjo tempo e todas as semanas eu vou distribuir roupa e refeições aos sem-abrigo à noite. Eu vou ao Hospital de Santa Maria contar histórias aos miúdos. Eu estou ligado a uma fundação para a ciência do bebê e da família. E eu faço espetáculos ou eventos onde colaboro, reverte sempre o dinheiro para instituições de solidariedade que estou ligado. Eu não estou a dizer que faço bem. Nem estou a dizer que faço muito. O Edson há bocado dizia de uma maneira gira, porque ele disse, não estou aqui para dizer que faço muito. Estou a dar o exemplo daquilo que as pessoas podem fazer. Porque se a gente não conta a nossa história, não deixam de ser umas balelas vazias. E eu acho que todos nós, e podem fazer outras coisas completamente diferentes, mas cada um agarrar aquilo que pode fazer para fazer um bocadinho a diferença. Porque senão estaríamos a falar de histórias vazias. E este desafio de consciência é que passa a ser a linha que nos une, porque nós somos de facto todos um, e quem não percebe isso está enganado. Nós somos todos um só, peças do mesmo puzzle. E, portanto, uma linha que nos une, porque somos todos um, e uma linha que nos separa, porque somos todos únicos. Porque somos. E cada um tem o seu desafio para fazer. São as tais ideias que o Rodrigo falava há bocado. Surgem quando nós vamos à consciência. O professor António Damasio depois dizia, é aí que vamos encontrar a inovação, a criatividade, as ideias. Era isso que o Rodrigo falava há bocado. É isso que nós temos que agarrar e proteger. E, portanto, agora é preciso fazer qualquer coisa, que lá está. E então, o que está em causa é que nós temos que fazer qualquer coisa. Diga, leiam um livro, vão ao psicólogo, falem com um padre, falem com um amigo mais velho, falem com o Alberto, experiências de vida, ouçam as pessoas. Ouçam as pessoas. E procurem, não deixem de fazer, não fique só uma conversa gira. Pois é, um dia tenho que parar, mas agora não tenho tempo, tenho que me ir embora. Isto é para fazer já. Sempre. É um desafio constante. E esse é que é o desafio. Isto é como alguém que quer ir mergulhar e pensa nos pesos que leva, o fato de giro que põe, os óculos que vai usar, qual é a máquina fotográfica que vai tirar melhores fotografias e esquece da botija de oxigênio. É evidente que aquilo não vai durar muito.
E, portanto, esta é que é a diferença, que nós precisamos de fazer qualquer coisa. Porque, reparem, agora volta o tema ao princípio. Quando eu disse tira-se o hífen, não é tira-se. É tira-se eu fizer alguma coisa por isso. Se nós tirarmos o hífen das palavras, já não é resolve-se. Ou arranja-se. Este é tipicamente português, não é? Isto arranja-se. Não é arranja-se. É arranja se fizeres alguma coisa por isso. E, portanto, é preciso agir. É preciso atuar. E só depende de nós. O Manuel Frujás falava nisto também, dizer, depende de nós. Agora, quando uma pessoa diz isto, lá está, volta ao Pedro Mexia. Então, espera aí, sou eu o responsável? Estás a brincar? Então não há ninguém para culpar? Isso não. É que eu quero ser eu o responsável. Isso é um desafio bom. Depende de nós, é uma escolha nossa. O Thomas Friedman, no seu livro The World is Flat, O Mundo é Plano, conclui deixando um desafio. Diz que é uma opção para nós. Nós podemos ser as pessoas da geração do 9 do 11 ou do 11 do 9. E cabe-nos a nós decidir o que é que queremos ser. O 11 do 9 todos sabemos o que é. Mas é a geração do medo, pela aflição, o que é que vai acontecer? O mundo se calhar não é uma linha reta. O que é que eu vou fazer? Como é que isto vai ser? E a geração de 9 do 11, 9 de novembro de 1989, é a geração da queda do Muro de Berlim. Foi quando nós mandámos esses muros abaixo. E, portanto, foi quando nós percebemos que é possível ir mais além. Eu termino, até porque já tenho indicação para isso e agradeço, eu termino com uma referência muito breve. Ao Tuga, como não poderia deixar de ser. Aos portugueses. Àquele talinho de portugueses que estava ali, à guitarra portuguesa que nos trouxeram aqui hoje, aos pastéis de bacalhau, aos croquetes de Penafiel, ao melhor monumento do mundo, que tivemos aqui hoje também exposto. E isso sim somos nós, somos Portugal. E termino com uma referência gira. Nós aí conseguimos ver, depois de fazer este trabalho, então podemos espreitar para o mundo e perceber que ele é, de facto, que a vida é boa. E que o mundo é maravilhoso, como cantava Louis Armstrong em inglês, e como dizia o meu avô, Augusto Poiares, em bom português. Fez ontem 3 anos que lhe fizemos uma homenagem fantástica na Casa Pia, ele dizia sempre que o mundo é maravilhoso. Eu primeiro não percebi, depois achei que era exagero, depois quando cresci um bocadinho achei que era ingenuidade dele, depois cresci e aprendi. E aí faz a diferença. E, portanto, o desafio que eu partilho com todos vós, e termino com esta frase também sobre a linha, que é a linha que nos une, é a referência aos portugueses. Com uma linha que nos separa atualmente no tempo dessas pessoas, mas que nos une na essência. A tradição que falou a Vera, passar de pai para filho, os filmes portugueses antigos. Essa referência é fantástica. E eu termino com uma referência à linha de Cascais e Estoril. O António Silva, na costa do filme Costa do Castelo, está numa varandinha, numa pequena casa da Costa do Castelo, chama o Coró de Ribeiro, respira fundo e diz-lhe: isto é maravilhoso. Para este arvoredo. Aqui é que eles haviam de fazer o Estoril, mas fazem tudo ao contrário. Obrigado. Obrigado. Tirem o vosso hífen, abaixo o hífen.